À tarde, os hóspedes se prepararam para a partida. O movimento era intenso de criados descendo malas e bagagens, enquanto outros as acomodavam nas carruagens. Após tudo arrumado, deu-se início às despedidas, que foram longas e enfadonhas, com promessas solenes de regressarem dentro de 6 meses para o casamento, a ser realizado no dia do meu aniversário. Permaneceriam conosco apenas os avós Justina e Felício, para uma temporada na fazenda, pois moravam longe e desejavam aproveitar a viagem. Dentro em pouco, o casarão estava quase deserto e pude respirar aliviada. Tanto o movimento, conquanto prazeroso, incomodava-me. A vida retornou à normalidade, agora crescida da presença constante de Guilherme. Confesso que me agradavam as visitas do noivo, a ponto de sentir-lhe a falta quando, por qualquer razão, ficava impedido de comparecer, ocasião em que ele se justificava, remetendo-me por um portador um bilhete carinhoso, acompanhado de lindo ramalhete ou de um mimo qualquer, desses que as mulheres adoram. Eu recebia, agradecia a gentileza, mas ficava triste. A presença de Guilherme cada vez mais se tornava importante e necessária para mim. Guardava seus bilhetes, relendo-os vezes sem conta, julgando perceber em suas palavras gentis o afeto que me dedicava. Quando estávamos juntos, no entanto, ele me parecia frio e distante. Sempre gentil e delicado, mas diferente daquele que me escrevia os bilhetes e me agradava tanto. Analisando seu comportamento, julguei que fosse comedido por timidez e que mudaria com o tempo. Como isso não aconteceu e, com o passar dos meses, ele continuasse a agir da mesma forma, me acostumei à sua maneira de ser, não dando maior atenção ao fato. O casamento se aproximava e precisávamos ultimar os preparativos. Havia peças do meu enxoval para terminar, roupas para a festa e para a viagem de núpcias. Iríamos à Europa, onde ficaríamos por 6 meses, aproveitando ao máximo a oportunidade de ficarmos a sós, sem família e sem amigos. Essa viagem era um presente de meu pai, com grande animação. Eu contava os dias e as horas para ver chegar esse momento. Após a festa, pernoitaríamos ali mesmo, em aposentos especialmente preparados para os noivos, e na manhã seguinte partiríamos para a cidade mais próxima, de lá seguindo rumo ao porto de onde sairia o navio. Eu estava eufórica. Jamais tinha viajado e oportunidade de conhecer Lisboa, Londres, Paris, e tantos lugares mais, encantava-me. Alguns dias antes do casamento, eu aguardava a chegada de Guilherme. Ao vê-lo apontar na curva da estrada, montado em seu belo cavalo tufão, corri a seu encontro. Ele apeou, e joguei-me em seus braços. Alegre e vivaz, exclamei, demorou tanto. Pensei que não viesse mais hoje. Pois quase não pude vir mesmo, Maria Eugênia. Os preparativos para o casamento tomam-me tempo precioso. Além disso, há os negócios, que não podem ser deixados de lado. Você não ignora que, após nosso retorno da viagem de núpcias, papai me entregará a administração de nossos bens. Não posso decepcioná-lo. Tem toda a razão, Guilherme. O importante é que veio. Com expressão grave, em que notei traços de impaciência, ele me interrompeu, por pouco tempo. Devo ir ainda hoje à cidade, onde me aguardam providências urgentes. Não tem importância. Aproveitemos os momentos possíveis. Venha, vamos passear, concordei, engolindo a frustração e abrindo um sorriso, sem desejar aborrecê-lo. Caminhando de braços dados por entre as árvores, conversamos sobre amenidades, acompanhados pelo cavalo. Logo Odete veio nos avisar que mamãe nos aguardava com refrescos e biscoitos. Dirigimos-nos para o terraço, onde ela e meus avós nos esperavam risonhos. Venham, meus filhos. Está quente hoje. Bebam este refresco, convidou mamãe. Realmente, estávamos sedentos. Acomodamo-nos em torno da mesa e passamos algum tempo conversando com mamãe, sempre estimulante, e com os avós Felício e Justina, simpáticos e agradáveis, especialmente meu avô que, com a experiência proporcionada pela idade, gostava de contar passagens interessantes da sua vida, prendendo a atenção de todos. Percebi Guilherme desatento e ansioso. Logo,
Ele se levantou, desculpando-se. Lamento deixar a companhia de tão gentis damas e do senhor Felício. No entanto, preciso retirar-me. Não faltarão outras oportunidades. Se deve ir, Guilherme, nós compreendemos perfeitamente, concordou minha mãe. Meu noivo despediu-se de nós e partiu a galope. Após Guilherme ter desaparecido na curva da estrada, experimentei certo mal-estar. Insatisfação íntima apertava meu peito, sem que pudesse saber a razão. Pedi licença à mamãe e aos avós e afastei-me, buscando meus aposentos. Dentro do quarto, porém, o mal-estar piorou. Julguei que fosse o calor. Como a temperatura estivesse realmente muito elevada, incomum àquela época do ano, e nada tendo para fazer a tarde toda, resolvi ir banhar-me no riacho. Procurei Rita para acompanhar-me, mas não a encontrei. Dinha não soube me dizer o paradeiro da filha. Sabe como é, sinhazinha, Rita tem o costume de se embrenhar no mato e só aparece quando quer. Deseja alguma coisa? Não, Dinha. Apenas queria convidar Rita para ir até o riacho, mas não tem importância. Eu vou, sinhazinha, respondeu a ama, tirando o avental. Não, Dinha. Você está ocupada. Não se preocupe. Irei sozinha. E perto e não tem perigo. Se o senhor ficar sabendo vai se zangar. Meu pai não precisa saber, Dinha. Aliás, ninguém precisa saber. Mais conformada, a escrava concordou. Está bem, sinhazinha, mas tome cuidado. Peguei uma sombrinha e, como criança a fazer uma travessura, caminhei pelo campo até chegar perto do riacho que, bem à frente, descia e aumentava de volume, sendo usado no engenho para a fabricação de açúcar. Certa ocasião, Rita e eu descobrimos que, seguindo pela margem, pouco adiante existia um local bastante aprazível. Numa depressão do terreno, algo rochoso, o riacho alargava-se formando uma verdadeira piscina de águas puras e cristalinas. Em torno, a vegetação cobria-se de exuberantes folhagens e lindas flores que escapavam por entre as grandes pedras. Discreto e longe de olhares curiosos, era ali que costumávamos nos banhar. Aproximei-me do lugar, eufórica. Já antegozava o prazer de sentir a água fresca em meu corpo, quando ouvi vozes abafadas. Estranhei. Ninguém vinha por estas bandas. Os escravos não tinham liberdade de andar por aqui, estranhos não ultrapassavam as cercas da fazenda. Curiosa, caminhei com cuidado procurando não fazer ruído algum. Depois de andar alguns passos, as vozes aumentaram gradativamente tornando-se mais audíveis. Ao chegar perto, escondida pela vegetação ribeirinha, afastei algumas folhas e espiei. Fiquei pasma. O sangue subiu-me à cabeça e pensei que fosse desmaiar. Precisei de todas as minhas forças para ficar firme no meu esconderijo. Ali, juntos, estavam Rita e Guilherme, meu noivo. Abraçados, mostravam bastante intimidade. Ele a beijava na boca, com paixão, de um jeito que a mim, sua noiva, jamais beijara. Fiquei parada, estática, incapaz de acreditar em tamanho descaramento. Naquele momento, a escrava mostrava ciúmes, preocupada com o casamento de Guilherme comigo. E ele, com expressão amorosa, tranquilizava, afirmando: Rita, minha adorada, nada mudará entre nós. Acredite em mim. Ao contrário, tudo será mais fácil. Meu sogro me convenceu a residir aqui, na fazenda, após a viagem. Assim, poderemos nos ver com mais frequência. Mas você me disse que, após o retorno, deverá administrar a sua fazenda. É verdade. No entanto, posso fazê-lo daqui mesmo, indo até lá todos os dias. Não percebe, minha flor, que isso facilitará nossos encontros? Terei sempre uma desculpa para ausentar-me. Embora mais serena e aceitando seus argumentos, Rita ainda voltou a perguntar: jura que não a ama, Guilherme? Maria Eugênia é mais bonita do que eu, rica, culta. Sou apenas uma escrava que não tem direito a nada. Abraçando-a e beijando-a com loucura, ele retrucou: não, não. Para mim, só você conta, minha flor. Vou casar-me com ela porque foi um acordo entre nossas famílias. Só isso. Foi uma escolha de meus pais, pura conveniência. O amor é outra coisa.
Eu escolho a mulher que quero amar, afirmou, frisando bem as palavras, e depois prosseguiu. Além disso, Maria Eugênia é tão insignificante, tão sem interesse. Ela é apenas uma criança, Rita. Você é a mulher da minha vida, meu amor. Não suportando mais tamanha humilhação, ouvindo aquelas palavras que tanto mal me faziam, caí em pranto, tapando a boca para não gritar, sofrendo em silêncio. Jurei a mim mesmo que eles me pagariam pela afronta. Eu me vingaria deles, custasse o que custasse. Voltando à realidade, lembrei-me de onde estava. Temia que me descobrissem ali, o que aumentaria ainda mais a humilhação. Escutara o suficiente. Então, enxuguei os olhos e procurei afastar-me antes que dessem pela minha presença. Depois, comecei a correr pelo campo enquanto lágrimas amargas voltavam a banhar meu rosto. Não sabia para onde ir. Não queria que alguém me visse naquele estado. Diante de tudo o que vira e ouvira, precisava pensar, refletir. De repente, lembrei-me do caramanchão de rosas que existia no fundo do jardim e onde costumava ler a sombra refrescante e perfumada das flores. Encaminhei-me para lá atravessando o campo às pressas, sem notar o sol ardente que me fazia transpirar, apesar da proteção da sombrinha. No caramanchão, suada e exausta, deixei-me cair no banco e chorei. Chorei como nunca tinha chorado em toda a minha vida. Esta era a primeira grande dor da minha existência, a primeira grande decepção. Aos poucos, sob o frescor das flores, fui me acalmando, a respiração voltando ao normal. Meus olhos secaram, permanecendo fixos num ponto qualquer. Com a cabeça recostada no banco, eu pensava: o que fazer? O que fazer? Promover um escândalo, acabar com o compromisso matrimonial, reunir as famílias e contar para todos o que estava acontecendo debaixo do meu nariz? Não, 1000 vezes não. Não suportaria ver os olhares de piedade estampados no rosto de todos. Ninguém iria rir à minha custa. Naquelas poucas horas, amadureci, tornei-me mulher. O sofrimento, o desprezo do ser amado, a humilhação pela qual passei me fizeram crescer, tornar-me adulta, com sentimentos que jamais teria experimentado como criança. Não tinha mais 13 anos. Sentia-me velha e sofrida. Pensei durante um bom tempo até que cheguei a uma decisão. Sim, eles teriam de pagar pelo que me fizeram. Assim, o melhor seria agir de modo que ninguém notasse que algo havia mudado. Prosseguiria com os preparativos para o casamento, depois viajaríamos. Não abriria mão de minha viagem à Europa. Enquanto isso, eu teria tempo para pensar e descobrir a melhor maneira de executar minha vingança. Satisfeita com essa decisão, levantei-me do banco, refazendo-me. Tirei do rosto os vestígios de lágrimas, ajeitei os cabelos e a roupa, depois, respirando fundo, caminhei para casa. Todos estavam à minha procura, preocupados, mamãe, meus avós, Dinha, Rita e outras serviçais. Ao vê-los, coloquei um sorriso no rosto, mostrando tranquilidade. O que está acontecendo? Louvado seja Deus! Enfim, está de volta. Você desapareceu, minha filha. Onde estava? Perguntou minha mãe, aflita. Saí para passear um pouco. O que há de estranho nisso a ponto de causar tamanho alvoroço? Dinha, limpando as mãos no avental, explicou. Talvez a confusão tenha partido de mim, sinhazinha. Disse-me que iria para os lados do riacho. Relancei os olhos para todos, observando especialmente Rita, para ver sua reação. Seu rosto estava pálido de susto. É isso mesmo. Disse a Dinha que iria me banhar no riacho. O que há de mal nisso? Mas... Você foi? Gaguejou Rita. Percebi que ela estava com medo, apavorada mesmo. Senti verdadeiro prazer em vê-la aterrorizada. Depois, dei uma risada e expliquei: não, claro que não. O sol estava tão quente que fiquei com preguiça de ir até o riacho. Procurei refúgio no caramanchão. Estava tão bom lá que deitei no banco, acabei cochilando e perdi a noção do tempo. Satisfeitos. Ah! Esquecemos do caramanchão. Tudo bem, mocinha. Mas, e se seu pai estivesse aqui? Teria criado um maior problema para todos nós.
Eu sei, mamãe. Perdoe-me. Lançando um olhar sobre meu vestido, minha avó observou. Você rasgou sua roupa, Maria Eugênia. Um vestido tão lindo. Quando aconteceu isso, minha neta? Olhei para a saia e, realmente, tinha um grande rasgo. Não havia notado, vovó. No trajeto, devo tê-lo prendido em algum arbusto. Rita respirou aliviada. Ninguém notou sua reação, seu nervosismo, mas a mim não passou despercebido esse detalhe. Mesmo se tivessem notado, julgariam que se sentia culpada por ter abandonado sua sinhazinha, quando seu dever era fazer-me companhia. Se tivesse acontecido algo comigo, meu pai não a perdoaria. Após essas explicações, os ânimos se acalmaram e todos voltaram para o que estavam fazendo. Com ar cândido e tranquilo, busquei o refúgio do meu quarto com a desculpa de que precisava trocar de roupa para o jantar. Respirei fundo. Agora eu estava no comando. Gostei da sensação de ter conseguido manter o equilíbrio de modo que ninguém percebesse meu verdadeiro estado de espírito. Mamãe teria orgulho de mim. Ela sempre dizia que as pessoas realmente educadas mantêm a postura, em qualquer situação, não mostrando sentimentos diante de outras pessoas. Na verdade, acho que eu agira como uma experiente atriz de teatro, como aquelas dos espetáculos a que minha mãe assistira nas grandes capitais da Europa. Como era mesmo o nome? Lembrei. Ópera. Isso mesmo. A diferença é que lá, no teatro, os atores interpretavam seus papéis cantando. E eu, não. 6. Novas responsabilidades. A partir do momento em que surpreendi Rita e Guilherme juntos, à margem do riacho, tudo mudou para mim. Tornei-me amarga, desconfiada e rancorosa. Por várias vezes notei mamãe observar-me discretamente. Ela não dizia nada, porém mostrava o semblante pensativo, preocupado. Certo dia, eu estava sozinha no terraço, deitada numa rede, quando mamãe se aproximou. Sentou-se numa cadeira ao lado e, depois de alguns minutos, indagou-me: minha filha, já experimentou seu vestido de noiva? Não. Ela ficou me olhando, pensativa. Depois, voltou a perguntar: por que não, Maria Eugênia? Incomodada com a insistência, respondi irritada: faltou-me vontade. Experimentarei quando quiser. Estranhando minha reação, nada usual, visto que eu sempre fora gentil e educada, mamãe ponderou: filha, mas você sabe que as costureiras têm prazo para acabar o vestido. Seu casamento se aproxima e elas estão aflitas com sua resistência em provar a roupa. Procuraram-me agoniadas, afirmando que já lhe mandaram vários recados para provar o traje, mas você não atendeu a nenhum deles. Não respondi. Diante de meu silêncio, ela aguardou alguns instantes, em seguida perguntou com voz mansa e terna: minha querida, o que está acontecendo? Está muito mudada, Maria Eugênia. Não reconheço mais a filha que você sempre foi, amável, carinhosa, benquista por todos. Agora está sempre de fisionomia fechada, com expressão amarga e angustiada. Há alguma coisa que ignoro? Se algo existir, preciso saber, minha filha, para poder ajudá-la. Abrace comigo. Sou sua mãe. Sempre nos demos bem. Éramos tão amigas e, agora, até comigo você está diferente, estranha. Fechou-se em si mesmo e me conserva à distância. Por quê, minha querida? Sou sua mãe e a amo acima de tudo neste mundo. Parou de falar por alguns momentos, enxugou uma lágrima, depois sorriu suavemente, recordando o passado. Lembra-se de quando nos reuníamos na sala durante as tardes de inverno, aquecidas pelo fogo que crepitava na lareira? Seu pai normalmente não estava em casa, entregue às suas ocupações. Enquanto eu lhe ensinava um trabalho manual, conversávamos, rindo por qualquer coisa. Você queria saber sobre meu passado, minha infância, mocidade, meus estudos, minhas viagens. E durante horas eu lhe relatava minhas experiências. Lembro-me até hoje do seu rostinho de criança, risonho, os grandes olhos azuis brilhantes de entusiasmo, a respiração suspensa, enquanto mergulhava nas imagens que minhas recordações lhe descortinavam. Depois, tomávamos chá com biscoitos amanteigados.
Ah, éramos tão felizes. Essas palavras fizeram-me voltar ao passado. Sim, aquela época eu era muito feliz. Tinha diferenças com meu pai, mas o amor de minha mãe compensava tudo. Lembrei-me das imagens que me ficaram gravadas na tela mental, de cidades como Roma, Paris, Lisboa, pelos relatos de minha mãe. Ao lembrar-me da fase infantil, afloraram à memória as experiências que vivi, como corria pela fazenda e passava o dia em alegre alarido na senzala com as crianças, brincando e comendo da comida que as negras faziam, como gostava de andar pelo mato, andar a cavalo e nadar no rio com meus amigos. Ah, se minha mãe soubesse tudo o que fiz! Um leve sorriso aflorou-me no rosto e o semblante de minha mãe distendeu-se. Que bom vê-la sorrir de novo, minha filha. Já em outro estado de espírito, afirmei mais cordata, pode avisar as modistas, minha mãe, que amanhã provarei o vestido. Ela sorriu satisfeita. Ótimo. Vejo que está melhor, minha querida. Mas, quando quiser se abrir comigo, falar do que aflige, sabe que estarei à sua disposição. Não está acontecendo nada, mamãe. Estou bem. A aproximação do casamento deixa-me nervosa. Só isso. Está bem, Maria Eugênia. Quanto ao nervosismo, é normal nessa época de intensas emoções que está vivendo. Tudo isso passará após o casamento. Mamãe levantou-se e foi avisar as costureiras sobre minha decisão. Continuei no terraço, pensativa. Compreendi a preocupação de minha mãe, mas não poderia abrir-me nem com ela nem com ninguém. O fardo era meu e teria de carregá-lo sozinha. Se contasse a alguém, o casamento seria desfeito e não era essa minha intenção. Respirei fundo. Precisava ter cuidado. Não poderia esquecer de manter as aparências para não levantar suspeitas. Será que outras pessoas teriam notado alguma mudança em meu comportamento? Esforçar-me-ia para que tudo parecesse normal. Afinal, eu era uma noiva às vésperas do casamento e precisava aparentar felicidade. Ao mesmo tempo, eu pensava: como agir? Como destruir a vida deles? Rita e Guilherme teriam de pagar por tudo o que me estavam fazendo sofrer. Agora eu não tinha mais dúvidas. A frieza dele para comigo não era timidez, era indiferença. Meu noivo não sentia nada por mim. Amava Rita, uma reles escrava. Ah! Mas eles me pagariam. Iriam sofrer como eu estava sofrendo. Que digo? Muito mais. Eles mereciam sofrer mais, porque foram desleais comigo, hipócritas, traidores. A presença de Rita me fazia mal. Não suportava mais vê-la. No fundo, admitia nela certas qualidades que eu não possuía. Eu nunca havia notado o quanto ela era bela, era bonita de fazer inveja. Quando ela caminhava com seu andar naturalmente elegante e sensual, atraindo os olhares de todos os homens da fazenda. Não só deles, mas também dos hóspedes e convidados de meu pai, como eu já havia notado. Senti um aperto no peito. Compreendi agora os sentimentos que me agitavam, torturando-me intimamente, inveja e ciúme. Inveja dos seus 15 anos e de como se desenvolverá transformando-se em uma bela moça, enquanto eu continuava tendo o corpo de uma menina, e um ciúme doente do amor que Guilherme sentia por ela. Sim, difícil admitir, mas a realidade impunha-se sem que eu pudesse impedir. Olhar para dentro de mim mesmo era extremamente doloroso, insuportável, porém não havia como evitar. Constatar esse fato levou-me a ver uma única solução: destruir, terminar com a vida daquela miserável. Sem ela por perto, tinha certeza que Guilherme acabaria por me amar. Mas como fazê-lo? Teria de ser de forma natural, para não despertar suspeitas. Ninguém poderia ficar sabendo. Porém, como agir sozinha? Impossível. Precisaria da ajuda de alguém, não havia alternativa. Passando pela memória as pessoas conhecidas, desfilaram à minha frente as amigas, as criadas da casa, os empregados da fazenda, o capataz, os escravos da senzala, um por um. Nada. De repente, eu me lembrei. Como pudera me esquecer de Miguel e de Amaro, companheiros de folguedos na infância? Eram dois garotos simpáticos e brincalhões, que durante algum tempo fizeram companhia a mim e a Rita.
Quando meu pai descobriu, proibiu-me de conversar com eles e ameaçou vendê-los, se eu não lhe obedecesse. Além disso, deu ordens ao capataz para que eles fossem mantidos longe da casa grande. Lembro-me de que, durante algum tempo, senti muita falta dos garotos. Eram dedicados, leais e prontos a cumprir nossas ordens. Sempre que eu lhes pedia alguma coisa, por mais absurda que fosse, eles cumpriam à risca, fazendo com que Rita e eu nos dobrássemos de tanto rir. Com o passar dos dias, a distância fez com que eu me esquecesse desses dois amigos de infância. Depois, vez por outra os reencontrava no meio dos escravos. Estavam crescidos, taludos. Especialmente Miguel, que tinha um porte altivo. Certo dia, passeava com Rita quando os vi voltando da roça. Ao vê-los, deu-me vontade de parar e conversar um pouco. O capataz aproximou-se, pronto para intervir. Afirmei desejar apenas trocar duas palavrinhas com os escravos, e ele, a contragosto, permitiu, mantendo-se afastado, aguardando, enquanto os demais prosseguiam. Acerquei-me mais deles e disse, iniciando a conversa, Miguel. Amaro. Outro dia lembrei-me das nossas brincadeiras quando crianças. Era uma época boa. Corríamos pelos campos, brincávamos de esconder. Foi há muito tempo, sinhazinha, respondeu Amaro, respeitoso. Miguel mantinha-se calado. Resolvi estimulá-los, perguntando, tem namoradas? Miguel baixou os olhos, continuando calado. Amaro novamente foi quem respondeu, eu tenho, sinhazinha. Logo estarei casado, se o senhor Figueiroa permitir. Verdade? Meus parabéns, Amaro. E quem é a escolhida? É a Mercedes, filha da Assunta, sinhazinha. Você fez uma excelente escolha, Amaro. Mercedes é uma boa moça, considerei. Depois, olhei para Miguel, que permanecia calado. E você, Miguel, também tem um amor? Indaguei. O escravo ergueu a cabeça lentamente, fitando-me nos olhos. Não, sinhazinha. Não pretendo me casar. Havia tal tristeza em seu semblante que me comoveu. E por quê? Insisti. O jovem cerrou os dentes e não respondeu. Amaro deu um tapinha nas costas dele e explicou, não liga, não, sinhazinha. Ele tem um amor que não confessa nem sobre chibata no tronco. Deixa pra lá. Nisso, Roque, o capataz, aproximou-se. A conversa se estendia mais do que era conveniente. Revirando o chapéu nas mãos, considerou, sinhazinha Maria Eugênia, se o patrão descobrir que ficou de prosa com os escravos, não vai gostar. Melhor não abusar. Sabia que Roque tinha razão. Mas aquele homem me irritava profundamente, era truculento, prepotente e violento no trato com os escravos, o que eu não suportava. Sem lançar-lhe um olhar sequer, a contragosto dei meia volta e, com um leve gesto de cabeça dirigido aos dois rapazes, afastei-me, obrigando Rita a me acompanhar. Enquanto caminhávamos, eu pensava, qual seria o segredo existente na vida de Miguel? Talvez dedicasse seu amor a uma mulher casada. Dei uma sonora gargalhada, que fez Rita me olhar surpresa. De que está rindo, Maria Eugênia? Quem será a amada de Miguel? Perguntei mais para mim mesma. Se não, sinhazinha. Deve ser uma das escravas. Continuamos nosso passeio e, meia hora depois, já havia me esquecido do encontro. Agora, a lembrança da conversa, o jeito acanhado de Miguel, aguçaram minha curiosidade. Esforcei-me para recordar tudo o que ele tinha dito, embora fosse pouco, e alguma coisa lá no fundo ficou me incomodando. Várias vezes, o diálogo voltava à minha mente, como se algo estivesse me escapando. Depois, intrigada, entendi que não era o que ele disse, mas o que ele não disse que era importante, isto é, o que ele sentia no momento. Sim. Tornei a ver-lhe a cabeça baixa, parecendo constrangido com a minha pergunta. Seu olhar intenso, profundo e triste voltou-me à memória. De repente, uma ideia surgiu com a força de uma enxurrada. Miguel estará apaixonado por mim? Serei eu essa jovem que ele ama? A esse pensamento, quedei-me perplexa.
Isso justificaria o fato de Amaro ter afirmado que Miguel não entregaria seu segredo nem sob tortura. Bem, se isso era verdade ou não, eu só ficaria sabendo buscando informações. Mas era uma possibilidade. Meu orgulho se revoltou contra essa ideia. Teria ele ousado levantar os olhos para a filha do patrão? Antigamente, tratava-os com bondade, brincava com as crianças, comia a comida deles na senzala. Agora, depois da traição de Maria Rita, passei a estender meu ódio por todos os escravos, julgando-os reles e capazes de qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, outra ideia me ocorreu. Se o que eu estava pensando era verdadeiro, então eu poderia ter chances de obter ajuda para minha vingança contra Rita. Assim, decidi que no dia seguinte daria um jeito de falar com Miguel. Por sorte, o dia seguinte era um dia santo, consagrado à Virgem Maria, e os escravos não iam para a lavoura nem para o engenho. Após o café da manhã, nos dirigimos de carruagem para a cidade, onde assistiríamos à missa na igreja. Nem prestei atenção no sermão do Padre Antônio, preocupada com meus próprios problemas. Voltamos debaixo de um sol forte e chegamos à fazenda para o almoço. O padre veio conosco. Era idoso, gordo, bonachão e estava sempre com um lenço enxugando o suor que escorria em bicas pelo rosto. Meu pai, não raro, costumava convidá-lo para almoçar em nossa casa. Fiquei contente. A presença do sacerdote era a certeza de várias horas de tranquilidade, das quais eu poderia dispor sem vigilância. Tendo companhia, meu pai nem daria pela minha falta. Assim, almoçamos num clima alegre e descontraído. Após a sobremesa, com a qual o padre se regalou, pecando pela gula, deixei-os a sós. Era costume ausentar-me nesse momento, em que eles iam tomar um cafezinho, parte reservada aos adultos. Assim, teriam longo tempo para conversar, e eu, para cuidar de meus interesses. Discretamente, peguei um livro de poesias, o chapéu e saí pela porta dos fundos. Ao ver um garoto que brincava ali perto, ordenei que desse um recado a Miguel. Desejava falar com ele e o esperaria no caramanchão de rosas do jardim. Antes que o menino saísse para cumprir minha ordem, ameacei: mantenha a boca fechada, moleque. Não conte para ninguém ou se arrependerá. Arregalando os olhos, o garoto tranquilizou-me: ninguém ficará sabendo, sinhazinha. Ele se afastou correndo, e eu me encaminhei para o local escolhido. Sentei-me no banco e pus-me a aguardar, com o livro aberto. Não demorou muito, ouvi passos de alguém que se aproximava. Era Miguel. Ele entrou no caramanchão, tenso e preocupado. A temperatura estava muito alta, e o suor porejava em sua fronte, a respiração arfante mostrava que ele estava nervoso. Levantou o braço, enxugando a testa com a manga da camisa. Depois, conservou-se de pé, aguardando que me dirigisse a ele. Estudando bem as palavras, eu disse com calma: Miguel, você deve ter estranhado meu convite, porém eu precisava lhe falar. Estou aqui, sinhazinha, à sua disposição. Porém, se pretendia dar-me alguma ordem, poderia ter dado lá mesmo, na senzala. Enquanto lhe falava, eu observava. Era belo, altivo e tinha personalidade. Concordei. Tem razão, Miguel. Porém, o que quero lhe dizer não deve ser ouvido por outras pessoas. Pois muito bem, sinhazinha. Aqui estou. Pode falar. Não era fácil. Pensei por alguns instantes, depois lentamente iniciei a conversa. Miguel, lembra-se do nosso encontro ontem à tardinha, quando retomavam da lida? Pois bem. Fiquei com muitas dúvidas na cabeça. Ele se mexeu, incomodado. Que dúvidas seriam essas? Trocamos poucas palavras. Não creio que... Miguel, seu amigo Amaro afirmou que você ama alguém, e que é segredo muito bem guardado o nome da moça. Constrangido, ele respondeu apertando as mãos: não vejo em que isso possa lhe interessar, sinhazinha Maria Eugênia. Mas me interessa. Muito. Gostaria de fazer algo por você. Pela amizade que existiu entre nós um dia, desejo que eu seja feliz. E talvez eu possa ajudá-lo. Diga-me, essa jovem é aqui da fazenda? Ele não disse nada, mantendo a cabeça baixa.
Pelo seu silêncio, a moça é da fazenda. Quem é ela? Falarei com meu pai e ele permitirá que sejam felizes, consentindo no casamento. Não, sinhazinha, é impossível. Impossível. Seria ela casada, por acaso? Não, claro que não. Não iria me apaixonar pela mulher de outro homem, isso não. Ah! Estaria noiva, então? Mostrando grande nervosismo, ele contra-atacou, porque me tortura, sinhazinha. O que espera ganhar com isso? Estava tão consternado, e me olhava de uma maneira tão intensa, que não tive dúvidas, Miguel, estaria apaixonado. Por mim? O escravo abriu a boca, pasmo. Tentou menear a cabeça negativamente, mas não sabia o que fazer nem o que dizer. E eu compreendi claramente, naquele momento, o seu amor por mim. Miguel, perdoe-me tantas perguntas. Não quero constrangê-lo, mas sinto-me mais próxima de você do que de qualquer outra pessoa. Aquelas horas que passamos juntos na infância jamais saíram da minha cabeça. E estou necessitada de um amigo, de um verdadeiro amigo. Sinto-me perdida, humilhada, e lembrei-me de você. A ninguém mais poderia abrir meu coração, que sangra. Tenho chorado muito em busca de uma saída que não encontro. Ele prestava muita atenção nas minhas palavras. Ouvia-me preocupado, semblante cerrado, sem entender o que eu dizia. Mas a sinhazinha Maria Eugênia está noiva, vai casar em breve, e todos a julgam muito feliz. Ai de mim! Não é verdade, Miguel. Não sou feliz. Sofro muito. Fui atingida de morte aqui, no peito, respondi, levando a mão ao coração e deixando uma lágrima rolar. Sem se conter, ele se jogou ao solo, agarrando minha mão, em desespero. Diga-me, sinhazinha. O que está acontecendo? Quem a faz sofrer tanto? Estou disposto a qualquer coisa para vê-la feliz. Suspirei melancolicamente, enxugando uma lágrima com um lencinho perfumado, aparentando grande amargura e tristeza, enquanto por dentro me rejubilava. Agora tinha certeza de que ele me ajudaria na vingança. Depois, murmurei tristonha, meu bom Miguel. As coisas não são tão fáceis assim. Diga-me o motivo da sua tristeza, para que eu possa ajudá-la, sinhazinha. Não sei se devo falar, Miguel, abrir meu coração. E, ao mesmo tempo, sinto que posso confiar em você. Pode falar, sinhazinha. Jamais alguém saberá por mim o que a deixa tão angustiada. Suspirei, como se ainda estivesse em dúvida. Depois, disse-lhe, está bem, Miguel. Sei que é digno de confiança. Então, ouça-me. Todos sabem que estou noiva. O compromisso foi imposto por meus pais, que planejavam unir nossas fortunas. Assim, aceitei o noivado, não por amor a Guilherme, mas por não ter opção. Depois, os fatos foram acontecendo. Relatei a ele tudo o que tinha descoberto. A traição de Guilherme e de Rita, que sempre consideraram uma amiga, a mais querida, e como me sentia, traída, humilhada, e sem ter quem me desse apoio, pois meus pais não poderiam ficar sabendo. Por que não, sinhazinha? O senhor Figueroa poderia libertá-la desse compromisso que lhe foi imposto. Sorri melancólica, acredita mesmo nisso, Miguel? Numa sociedade como a nossa em que os homens têm direito a tudo e abusam dos mais fracos, acha que meu pai se escandalizaria? Não, julgaria normal o comportamento de Guilherme, envolvendo-se com uma escrava. Ele me ouviu sem dizer uma palavra. Quando terminei, sua expressão mudara. Mostrava determinação e raiva contida. Tem razão, sinhazinha. O que deseja que eu faça? Sou seu escravo para sempre. Não sei, Miguel. Tenho refletido bastante, mas não sei o que fazer. Preciso pensar. Ajude-me a pensar, meu amigo. Não amo Guilherme, o noivo infame, por quem iria sacrificar a minha vida inteira. Mas esse miserável, além de impor-me um compromisso que me repugna, ainda me traiu odiosamente. Também não posso continuar a considerar Rita como minha amiga, quando foi capaz de trair nossa amizade. Num primeiro momento, tive vontade de matá-la com minhas próprias mãos, tal a dor que me invadiu o peito. Mas,
Não posso fazer isso, embora bem que ela mereça, a traidora. Mas eles têm de pagar pela traição. Não perdoo, especialmente a ela, Rita, que sempre foi minha amiga, desde criança. Guilherme não tem tanta responsabilidade, afinal, também concordou com esse compromisso por imposição dos pais. Ele não deve me amar, como eu também não o amo, mas não tinha o direito de fazer-me passar por essa humilhação. Cuidarei dele pessoalmente, no momento propício. Fiz uma pausa, permanecendo pensativa por alguns instantes. Depois, afirmei, como se estivesse falando comigo mesma: mas confio na justiça de Deus, que nunca falha. O Senhor poderia fazer com que um acidente acontecesse, e existem tantas possibilidades, como instrumento para fazer a amiga ingrata e infame pagar pelo que me tem feito sofrer. Ela, que come da nossa comida, que se veste com roupas boas, calçados e joias que lhe dou de presente, que dorme na casa grande, que goza de todas as regalias em nosso lar, diferentemente dos outros cativos que vivem na senzala. Como você, por exemplo. Percebi que, à medida que eu falava, o ódio dele aumentava gradativamente, a expressão e os olhos passaram a refletir o seu estado de alma, especialmente quando me referi à boa vida que Rita levava em oposição à dos outros escravos, que eram tratados com dureza e desumanidade. Estava lançada a ideia. Dependeria dele o prosseguimento. Se ele era inteligente, como eu julgava que fosse, teria entendido. Todavia, também comecei a perceber, na expressão daquele homem ajoelhado aos meus pés, que uma luta se processava em seu íntimo. O desejo imperioso de me defender contra os que me causavam mal em oposição a seus valores morais, de homem digno, reto, respeitador e de paz, que jamais fora capaz de agredir alguém. Miguel sofria e se desesperava interiormente, e essa luta se refletia no seu semblante. E eu observava tudo isso, experimentando, pela primeira vez, o orgulho do poder. Eu, que até há pouco tempo era apenas uma menina, sentia que despertava dentro de mim a satisfação de ter um homem sob meu domínio, de me sentir poderosa, atraente e amada. Sabia que venceria. Alguns minutos depois, Miguel concordou: vencido, farei o que for preciso, sinhazinha. Pode contar comigo. Coloquei a mão no ombro dele, dizendo com um sorriso: terá minha gratidão eterna, Miguel. Creio não ser preciso recomendar-lhe sigilo sobre tudo o que conversamos. Sim, sinhazinha. Meus lábios ficarão selados. Mais alguma coisa? Não, Miguel. Por hoje é só. Pode ir agora. Ele se ergueu e, com leve inclinação de cabeça, deixou o caramanchão. Ao ver-me sozinha, respirei aliviada. Tinha dado os primeiros passos para a concretização da minha vingança. Tudo corria bem. Sentia-me feliz. Todavia, no fundo, bem no fundo, um ponto de apreensão surgia, uma agulhada fina, como a aproximação de algum perigo. 7. Cultivando o ódio. Procurei esquecer aquela agulhada que me surgia no íntimo como incômoda sensação de perigo. Tentando espairecer a mente, afastei os maus agouros, pensando apenas que conseguiram um aliado para concretizar minha vingança. Retornei para casa feliz e realizada. Sentia-me satisfeita comigo mesma. Sempre fora infantil, incapaz de tomar alguma atitude, e agora me reconhecia mais madura, inteligente, sagaz, forte, resoluta e capaz de realizar o que quisesse. Estranhava até a mudança repentina. Repassando mentalmente o diálogo com Miguel, ficava admirada de pensar em como as ideias foram fluindo, e a facilidade encontrada para expô-las. Notava a mente mais lúcida, mais clara, com maior e melhor percepção do íntimo das pessoas. Sentia-me poderosa e capaz de atingir qualquer objetivo. Quando cheguei ao casarão, mamãe procurava por mim. Onde estava, minha filha? Padre Antônio quer se despedir. Desculpe-me, mamãe. Estava no caramanchão, entretida com a leitura de um livro e não vi o tempo passar. Vou falar com o padre, respondi apressada, abrindo meu melhor sorriso. Encaminhando-me à sala de visitas, onde certamente estariam reunidos meu pai e o pároco, desatei o laço do chapéu e joguei-o numa cadeira,
bem como o livro de poesias que em tão boa hora levara comigo. Sem me deter, ajeitei os cabelos, um pouco despenteados. Ao ver-me, o bom padre levantou os braços com um largo sorriso. Ah, minha filha! Não queria ir embora sem despedir-me de você. Aproximei-me e tomei a mão estendida, beijando-a. Sua bênção, padre. Deus a abençoe, minha filha. Não se esqueça de ir à igreja, confessar e comungar. Temos muito o que conversar, agora que o seu casamento se aproxima. Irei, padre Antônio, embora não tenha pecados. O religioso olhou-me longamente, estranhando minhas palavras. Em seguida considerou: o orgulho já é um pecado, minha filha. Adeus. Acompanhamos o religioso até a varanda, onde o condutor o aguardava com o coche para levá-lo de volta à cidade. Após acenos de mão, que me pareceram intermináveis, ele partiu numa nuvem de poeira. Ao voltarmos para a sala, meu pai cobrou-me, indignado: como se atreve a responder ao padre, Maria Eugênia? Apenas disse a verdade, senhor meu pai. Não tenho pecados, pelo menos não reconheço tê-los. Mais pecados tem o padre, que come como um porco e bebe como um gambá. Meu pai arregalou os olhos, surpreso e horrorizado, enquanto seu rosto se cobria de púrpura. Como se atreve, sua fedelha? Onde está a educação que lhe demos? Certamente, esse comportamento é culpa de sua mãe, que tem sido muito descuidada em ministrar-lhe as regras de etiqueta. Não, meu pai, a culpa é minha por não aceitar mais ser tratada como um objeto sem qualquer direito e sem voz para ser ouvida. Estou noiva, vou me casar em breve e, portanto, logo serei adulta e quero ser tratada como tal. Saí da sala subindo as escadas, sem esperar que ele respondesse, deixando-o à beira de um ataque de nervos. Fechei-me em meus aposentos e caí deitada no leito, dando uma boa gargalhada, satisfeita com minha coragem. Meu tempo de escrava de luxo havia terminado. Nesse preciso instante, ouvi a porta do quarto se abrir, e uma golfada de vento gelado atingiu-me. Quem ousa invadir meus aposentos sem permissão? Gritei, erguendo-me furiosa. Todavia, estaquei surpresa. A porta continuava fechada. Assustada, senti um arrepio gelado que me percorreu o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Encolhi-me no leito, o coração a bater, apressado, sem saber o que fazer. Nisso, leve batida soou. Sentei-me no leito, encolhida de medo, na expectativa do que iria acontecer. Logo, a cabeça conhecida de minha ama de leite assomou no vão da porta, pedindo licença para entrar. Trazia nos braços algumas peças de roupa passadas para guardar. Ao vê-la, respirei aliviada. Ah! Dinha, é você? Quem estava no corredor? Quem foi que tentou entrar em meu quarto? Os olhos da negra se arregalaram, e respondeu surpresa: Sinhazinha, eu não vi ninguém no corredor. Não há ninguém nesta parte da casa. Seus pais continuam na sala, lá embaixo. O que houve? Tem certeza? Absoluta. Onde está Rita? Na senzala. Mandei-a levar um recado do Sr. Figueroa. Ah! Trouxe algumas roupas, inclusive aquele vestido que me pediu para passar. Aqui está. Vou colocá-lo no armário. Como eu permaneci calada, retraída, ela perguntou: está passando bem, sinhazinha Maria Eugênia? Sem parecer ter ouvido a pergunta, indaguei: Dinha, você acredita em alma penada? Que conversa é essa agora, sinhazinha? Acredita? A ama sentou-se no leito estranhando a pergunta. Ante minha insistência, respondeu: Sinhazinha, meu povo veio de longe e trouxe suas crenças. Acreditamos que existem entidades boas, que nos ajudam, e entidades ruins, que fazem o mal. Mas, por que quer saber? Não costumava guardar segredos para minha ama, mas naquele momento eu sentia tanto medo que não encontrei coragem para tocar no assunto. Por nada. Bobagem. Quero que fique aqui comigo. Está com medo? Não. Apenas quero que me faça companhia. Voltei a me deitar, e Dinha sentou-se perto de mim, acariciando meus cabelos, como sempre fazia desde a minha mais tenra idade.
Acabei por adormecer, cansada. Despertei quando ela veio me avisar que o jantar estava servido e meus pais me aguardavam. Levantei-me abatida, indisposta e toda dolorida. Dinha ajeitou-me as vestes e penteou-me os cabelos. Em seguida, desci a escadaria ao encontro de meus pais. Sentamo-nos à mesa e vi que mamãe me observava. Depois, comentou, Maria Eugênia, está pálida e parece cansada. Não descansou à tarde? Sim, mamãe. Dormi algumas horas. Porém, acho que tive um pesadelo. Acordei indisposta e com o corpo todo dolorido. Meu pai, que levava uma colher de sopa à boca, parou no ar. Deve ter sido pelo tempo que permaneceu ao sol. A temperatura está elevada e você insiste em sair de casa nas horas mais quentes do dia. Não creio, senhor meu pai. Levei o chapéu e a sombrinha para proteger-me dos raios solares durante o trajeto. Além disso, permaneci o tempo todo no caramanchão que, aliás, estava fresco e agradável. Deseja me contradizer? Não, senhor. Apenas explicar o que aconteceu. Virando-se para minha mãe, ele reclamou irado. Está vendo, minha senhora, como sua filha está mal educada e respondona. Felipe, nossa filha apenas disse o que pensava, justificou-se. Maria Eugênia é uma das moças mais bem educadas desta região. Todavia, a refeição não é a melhor hora para discutirmos nossos problemas. Vamos comer em paz? Meu pai calou-se e o jantar prosseguiu em silêncio. Logo depois, recolhi-me a meus aposentos. Desejava ficar só. Após Dinha trocar-me o vestido pela camisa de dormir e escovar meus cabelos, acomodei-me no leito. Deseja algo mais, sinhazinha? Não, Dinha. Pode ir. Então, tenha uma boa noite. A ama deixou uma vela acesa na mesinha de cabeceira, e saiu do quarto com seus passos leves, fechando a porta. Sentada, tendo nas mãos um livro que recendia a bolor, à luz da vela que colocava reflexos avermelhados nas páginas, permaneci pensativa. Não conseguia ler. A cabeça, febril, trabalhava, procurando uma maneira de me vingar da amiga desleal. Passei em revista nossos hábitos, os lugares onde gostávamos de estar. De repente, lembrei-me do lago que ficava a cerca de 200 metros da casa grande, e um plano começou a se esboçar na minha mente. A partir do casarão, um extenso gramado se estendia, plano. Depois, a certa altura, seguia-se um declive suave até a margem do lago, onde patos nadavam tranquilamente e um pequeno barco para passeios ligeiros balançava ao sabor do vento. Próxima à margem, o terreno voltava a ficar plano, e havia uma grande árvore, de sombra agradável e acolhedora. Num dos galhos, forte e resistente, papai mandara instalar um balanço quando eu ainda era criança, no qual eu e Rita gostávamos de brincar. Ali seria o local ideal. Mas qual seria o melhor momento? Após muito refletir, concluí que a tarde seria a ocasião adequada. Da casa grande, seria difícil alguém perceber o que estava acontecendo. Nesse horário, após o almoço, todos estariam dormindo. Os escravos, trabalhando na lavoura, na senzala, localizada mais distante, nos fundos, atrás da cozinha, só permaneciam os doentes, os velhos e as crianças. Porém, de onde estavam, não se avistava o lago, que dava para o lado oposto, e também estariam recolhidos, em virtude do calor. Na casa grande, após o almoço, as escravas ficavam no pátio perto da cozinha preparando a próxima refeição. Quem não estava envolvida com alimentação lavava ou passava roupas ali perto. Assim ninguém veria nada, porque a cozinha e esse pátio ficavam localizados no fundo do casarão, do outro lado do lago. Sim, o plano era perfeito. Resolvi que seria executado após o casamento, quando Guilherme e eu tivéssemos retornado da lua de mel. Fiel aos meus propósitos de aproveitar todos os momentos da viagem, não desejava ter um marido tristonho e sofredor perto de mim, e, por isso, procuraria tornar-lhe bem agradável nosso passeio pela Europa. Também queria que Rita sofresse as penas do inferno, imaginando-nos felizes, passeando e nos divertindo nas melhores capitais europeias. Ao voltarmos, quando os traidores estivessem satisfeitos e ansiosos,
Antegozando o momento do reencontro, eu colocaria em ação minha vingança. Assim, agora precisava aproveitar esses dias que me separavam do casamento para demonstrar alegria, satisfação, de modo que todos, familiares, parentes, amigos, escravos, e especialmente noivo, vissem minha felicidade. Após tomar essa decisão, fechei o livro do qual não lera nenhuma página, apaguei a vela e deitei-me para dormir. Nesse momento, voltei a lembrar-me do fato inusitado acontecido algumas horas antes e que tanto me deixara assustada. Foi o suficiente para deixar-me apavorada, não obstante existir, num canto do aposento, uma pequena candeia de azeite que sempre permanecia acesa durante a noite, para que o aposento não ficasse completamente às escuras e, numa eventualidade, se precisasse levantar, pudesse fazê-lo com segurança. Dinha acreditava em seres do bem e do mal, assim como eu aprendera na igreja que existem anjos, arcanjos e serafins que ficam no céu, e Lúcifer, os demônios e seres diabólicos que cuidam do inferno. Meu coração começou a bater forte. Lembrei-me do que planejava fazer e enchi-me de terror. E se isso fosse verdade? E se eu fosse para o inferno? Cruz credo. Não queria nem pensar nisso. Fiz o sinal da cruz, agarrando-me ao rosário, que deixava sempre debaixo do travesseiro para proteger-me durante a noite. Depois, pensando melhor, lembrei-me de que bastaria confessar meus pecados ao Padre Antônio, que ele me concederia o perdão, aplicando-me as penitências devidas. Esse pensamento acalmou-me um pouco. Mas estava tão escuro. Tinha a impressão de que olhos horríveis me espreitavam na sombra. A candeia estava acesa, todavia a chama que bruxuleava era tão pequena que não conseguia expulsar as trevas. Acendi novamente a vela que havia apagado, mas não resolveu grande coisa. Eu sentia a necessidade de muita luz. Tentei rezar, mas não consegui. Não conseguia sequer pensar. Assim, tremendo de medo, cobri a cabeça com a colcha e fiquei quieta, escondida, até que o sono chegou e adormeci. 8. Auxílio providencial. Após adormecer, aconteceu-me algo insólito. Senti que despertava. Sentei-me no leito com os olhos arregalados e grande sensação de pavor. O aposento estava repleto de sombras ameaçadoras, vultos horríveis que se aproximavam do leito, cercando-me. Uma das figuras, com longa capa preta e capuz puxado à frente, o que me impedia de ver-lhe o rosto, vociferou, furioso: agora não nos escapas, miserável. Outro, vestido com trajes antigos e que deveriam ter conhecido dias melhores, qual nobre decadente, com voz rouca afirmou categórico: estás em nossas mãos, mulher maldita. Serás destruída, como fizeste com toda a minha família. Com tuas mentiras, roubaste-me tudo o que eu possuía de mais caro, o amor dos entes queridos. Um terceiro aproximou-se gargalhando de maneira assustadora e satírica: por que não dizes nada, infeliz? Tua boca, usada para caluniar e escarnecer, está cerrada de medo. Por que não levantas teu braço homicida para golpear? O que sucede contigo? Pois que estás trêmula de medo. Pela primeira vez tivemos sem ação. Não é extraordinário, cavalheiros? Com uma careta grotesca, revirou os olhos para os demais, provocando novas risadas. E outro, e mais outro, e muitos mais se apresentaram, cada qual me acusando das mais terríveis ações, dos mais terríveis crimes, das mais desprezíveis atitudes. Em pranto, com a cabeça entre as mãos, recobrei a voz, gritando em supremo desespero: basta, basta. Calem-se. Tenham piedade. Não veem como sofro. A gritaria se fez ainda mais intensa. O sinistro bando gargalhava, divertindo-se com meu pavor. Piedade? Ouvistes, companheiros? O monstro clama por piedade, retrucou um dos mais ousados, imitando-me. Depois, fixou-me com uma careta horrível, os olhos a saltar das órbitas, enfatizando com voz sibilante: não mereces piedade, serpente venenosa. Levamos longo tempo para te encontrar. Agora estás em nossas mãos. Irás conosco e jamais te daremos paz. Levantou o braço esquelético e,
Com um gesto de ataque, ordenou: avante, irmãos. A hora da vingança soou. Ela não nos escapará. Percebendo que o bando fechava o cerco, achegando-se perigosamente